Oi, gente. Há um tempo atrás eu vi alguém aqui me perguntando sobre destino, né? Porque se confundindo, na verdade, destino com planejamento encarnatório. A pessoa me perguntou: se há um planejamento encarnatório, por que alguns espíritos dizem que o futuro é mutável? Porque não existe destino, gente. Planejamento encarnatório não é destino. E a gente não pode esquecer que a gente possui uma coisa chamada livre-arbítrio. Apesar de termos o planejamento encarnatório, nós ainda contamos com livre-arbítrio. Então, o planejamento encarnatório, ele prevê pontos cruciais para a sua evolução. Você vai fazer ali escolhas junto com o teu benfeitor, junto com o espírito responsável por essas organizações, escolhas de provas, expiações para que você caminhe mais depressa. Pergunta 264 do Livro dos Espíritos traz isso, traz os motivos que você escolhe determinadas provas. Aí, às vezes, a gente está aqui e a gente fala: meu Deus, por que eu escolhi isso? Como que eu estou passando por isso? Mas é porque, como há o esquecimento, como o nosso espírito está tolhido em cárcere de carne, porque é assim que a gente vê o corpo de carne, ele tolhe todas as potencialidades do espírito. Então você esquece que quando você estava lá no plano espiritual, olhou aqui para a Terra e falou assim: o que são 80 anos diante da eternidade? Vou passar por essa prova, vou caminhar mais depressa, errei, então eu quero recuperar, resgatar os meus erros, pode mandar que eu vou encarar. Claro que quando acima das suas capacidades, né? Deus não dá o jugo maior. Então, os próprios orientadores espirituais, os benfeitores ali que estão contigo, vão dizer pra você: olha, aqui você não vai ainda, que você vai falir. Até aqui você tem condição. Mas aí quando a gente encarna, a gente esquece, a gente pergunta: por que Deus comigo, né? A gente esquece tudo que a gente planejou e aí, muitas das vezes, a gente acaba culpando o destino ou não entendendo o porquê. Mas pode ter certeza que certas coisas cruciais na sua vida, que foram determinantes, são feitas de maneira organizada antes. Isso não quer dizer que seja um destino engessado. O planejamento encarnatório, ele não prevê cada detalhe, cada passo. Se você vai esbarrar em alguém na esquina é porque estava previsto no destino. Se você escolheu continuar ou não no trabalho é porque estava previsto no destino. Não. O planejamento encarnatório, ele vai te ajudar, te auxiliar nas provas que o seu espírito precisa passar, nas expiações que você tem que resgatar para que você caminhe mais depressa na evolução. Então não é algo engessado, tá? Sempre lembrando, temos livre-arbítrio. Às vezes a gente tem provações, né? A gente tem um planejamento, mas a gente depende de outras pessoas, né? Porque a gente evolui em sociedade. E muitas das vezes aquelas pessoas que estavam programadas para evoluir com a gente escolhem outros caminhos e há um reajuste. Você pode fazer bom ou mau uso do seu livre-arbítrio, tá? Isso aí vai depender das suas escolhas, mas não é algo taxado. Eu vou botar aqui a pergunta 264 dos Espíritos, do Livro dos Espíritos que Kardec faz, que mostra o porquê das escolhas, tá? Das provas terrenas. Aí quando você se perguntar assim: por que Deus comigo? Por que eu tô passando por isso? Aí você lembra disso aqui, que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer. Pergunta muito pertinente de Kardec, né? Agradecemos a ele, porque essa é uma dúvida que a gente traz com força. Resposta dos espíritos: ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levam à expiação destas, a progredir mais depressa. Porque quando você falta com a lei, tá? Você tem que expiar aquela sua falta. Então você, quando tá lá no plano espiritual, você enxerga isso claramente. Você fala: não, pode mandar que eu vou conseguir cumprir. Pode me dar essas dificuldades aí que eu vou passar, vou resgatar, vou chegar aqui no plano espiritual, já deu um salto na minha evolução. Porque lá em cima parece que a gente tá, como a gente tá com toda a nossa consciência de espírito imortal, a gente acha que isso aqui é balela, a gente passa facilmente. Mas não é assim. E a gente tem que lembrar que a condição encarnatória do planeta Terra faz com que as nossas, com que seja permitidas as expiações e que as nossas provas ainda advenham do sofrimento, porque aqui ainda é um planeta que está em transição para regeneração. Então o sofrimento, os males, o mal em si, ele está presente na Terra. Aí, gente, você pergunta assim: por que eu nasci pobre? Aqui, ó. Uns, portanto, impõem a si mesmo uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem.
Você escolheu, amiga, acredita. Aí aqui tá. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas. Vocês lembram que Jesus fala no Evangelho que é muito mais fácil, acho que é uma ovelha, um camelo, eu não lembro, passar por uma abertura de agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque é muito difícil, é uma das provações mais difíceis quando o espírito passa pela prova da riqueza, porque ela pode tornar avarento. O poder é uma tentação pro orgulho e pra vaidade, que é um dos maiores males da humanidade, ainda nesse estágio evolutivo. Então, quanto mais poder, quando você tem mais pessoas sob a sua tutela, mais responsabilidade diante de Deus você tem. E a riqueza, ela é permitida para mostrar o quão caridoso você é. Não é uma condenação da riqueza, mas uma condenação do mau uso. Você precisa fazer bom uso dessa riqueza. E o bom uso não é só para saciar as suas paixões terrenas, tá? Como ele diz aqui. E, finalmente, muitos se decidem experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Isso aqui é interessante. Às vezes você foi viciado, você padeceu pelo vício numa vida passada. E aí você tem que espiar, né? O vício é um mal para a alma. Você, inclusive, pode entrar como suicida involuntário no mundo espiritual. Então, você pede para nascer num ambiente onde você terá contato com os vícios para ver se você aprendeu, se você realmente entendeu e se seu espírito conquistou essa evolução, vamos dizer assim. Então você vai lidar com situações ali de vício onde você se mostre resiliente e resistente àquilo. Se você passar por isso, se você não cair de novo em vício, aí você venceu essa prova. Só mais uma coisinha pra você. Aqui é o livro Ação e Reação, tá? Psicografia de Chico Xavier. Aí ele fala: nossa amiga que amoleceu a fibra da responsabilidade moral no excesso do reconforto, mais uma vez, ó, a prova da riqueza, voltará à reencarnação em círculo paupérrimo, recebendo aí, quando novamente mulher jovem, então desprotegida, o filho que ela própria complicou nas antigas fantasias, de mulher fútil e rica. Ser-lhe-á, na carência de recursos econômicos, a inspiradora de heroísmo e coragem, regenerando-lhe a visão da vida e purificando-lhe as energias na forja da dificuldade e do sofrimento. Então, gente, não fica perguntando o porquê, o porquê, o porquê. Tem um motivo muito maior, que é para sua evolução enquanto espírito imortal. E essa é uma reencarnação. E é como a gente fala, o que são 80 anos, 100 anos diante da eternidade? Você vencendo essa prova, você vai voltar com um salto aí na sua... Não digo um salto, né? Mas assim, com um bom caminho andado na sua evolução. E não tem nenhuma coisa que dê mais prazer ao espírito, que experimente mais prazer do que ele vencer uma prova. Então, muitas das vezes, é por isso que se justifica as desigualdades sociais, entendeu? Você fez mau uso da riqueza, você veio numa nova condição para aprender a fazer bom uso, a compartilhar.